Muito bem. A gente tem falado nos últimos dias aqui especificamente sobre idoneidade. Por quê? Porque a Polícia Federal, ano passado, soltou um entendimento, né, a publicação de um entendimento consolidado para orientar as delegacias da Polícia Federal sobre o que seria idoneidade. E nós pontuamos vários aspectos só desse ofício, da idoneidade, para vocês terem uma noção. Por quê? Só nesse ofício da idoneidade, e hoje nós vamos falar sobre o mais polêmico deles, que é a acordo de não persecução penal, só desse ofício da idoneidade, a gente levantou a irregularidade, quando eles dizem que há inidoneidade dos reabilitados criminalmente, a irregularidade de reconhecer a inidoneidade dos investigados que tiveram inquéritos arquivados, a irregularidade de reconhecer a inidôneo os réus absolvidos em processos criminais, é isso mesmo que você ouviu, absolvidos. Também a gente tratou da irregularidade em equiparar crimes previstos no Estatuto de Desarmamento a crimes hediondos ou equiparados, tá? Gerando uma proibição perpétua, uma pena perpétua, uma proibição perpétua para aquisição de arma de fogo e obtenção de CR. Também a gente tratou do acordo de não persecução penal, entre outros pontos também, promoveu o alinhamento procedimental com os artigos 15 e 28 do decreto 11.615 de 23, tá certo? Para que a idoneidade observe apenas o que está na lei, com base no princípio da legalidade. Ficou faltando falar só da ANPP, Ação de Não Persecução Penal, certo? O que é isso aqui? Isso é um ofício que a gente fez em 14 de outubro do ano passado, tão logo saiu o dispositivo da Polícia Federal, tratando só do tema da idoneidade. É por essa e outras razões que eu falo para vocês reiteradas vezes, procurarem se informar, colher informações, porque lá no gabinete tem todo esse trabalho. Isso aí é atividade fiscalizatória do nosso gabinete, tá? Não é produção legislativa. Dentro da produção legislativa, eu sou de longe o deputado que mais atuou na pauta de armas na história do parlamento, mas na ação fiscalizatória, a situação é ainda mais gritante, a atuação é ainda mais marcante, porque eu já disse para vocês que todos os temas que ganham a internet, todos os temas polêmicos que o pessoal fala, pelo menos uns 2 ou 3 meses antes, a gente já fez tudo que é possível dentro da lei, todos os dispositivos que a gente tem à nossa disposição, tudo que dá para fazer já foi feito. E por isso eu tenho dito, desde o começo do mandato, se você tem alguma sugestão de algo que poderia ser feito, que ainda não foi feito, nós estamos à disposição. E pasme, a gente está encerrando o mandato agora e até hoje, absolutamente nenhuma sugestão veio. Para falar a verdade, até hoje foram umas 5 ou 6 de coisas que a gente já tinha feito. Para vocês terem uma ideia, da produção, são 6.000 páginas de atuação, de fiscalização através do mandato. Mais de 6.000 páginas. Que são impressos nesses volumes aqui, ó. Esse aqui é tem 6 desse, ó. Esse aqui é o primeiro. O 6º a gente ainda não imprimiu, que é só de coisa desse ano, tá? Esse aqui é o 2º, tá? E a gente não coloca isso à disposição na internet por um motivo muito óbvio, que tem dados sensíveis aqui, mas se você for no gabinete, você pode acessar. Se você for no meu escritório, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, você pode acessar. Esse aqui é o 3º volume, tá? Aqui todos os requerimentos, os ofícios. Esse aqui é o 4º volume, tá? Mais uma vez, aqui estão os ofícios. E esse aqui é o 5º volume, tá? Aqui também, mais um ofício. Enfim, está lá à disposição de quem quiser ver. Razão pela qual eu sempre convido as pessoas a tomarem conhecimento do que a gente está fazendo. E por que eu não divulguei até agora os ofícios tão logo a gente faz? Por uma razão muito simples, a gente está tentando resolver politicamente, muita coisa a gente conseguiu resolver. A gente conseguiu resolver a questão da manutenção do prazo do CR, a gente conseguiu resolver o escalonamento da renovação dos CRAFs, ainda estamos brigando para ver se conseguimos jogar tudo para o ano que vem. Foram divididos em 12 grupos, dentre os quais 8 ficaram para o ano que vem.
E aí, para não gerar prejuízo para as pessoas, a gente optou por não divulgar, mas está à disposição do gabinete. Então, antes de falar que algo precisa ser feito, por favor, eu peço que tomem conhecimento do que já foi feito. E volto a dizer, todos os temas que têm gerado repercussão na internet, sem exceção, a gente já tomou todas as medidas possíveis que é cabíveis. E dentre a questão da idoneidade, nós estamos tratando desse ofício de 14 de outubro do ano passado, onde nós apontamos todos os pontos que extrapolam o pedido da lei, ou seja, ferem o princípio da legalidade, que são inovações no sistema, o que é completamente ilegal para uma atividade fiscalizatória do poder público, que é a concessão e renovação de CRAF, CR e por aí vai. De todos esses aí, o que mais fez barulho na internet é a questão do acordo de não persecução penal, certo? Eles entendem que se você fez o acordo de não persecução penal, você perderia a idoneidade. E isso está errado, está muito errado. O acordo de não persecução penal, ele surge em 2019, no pacote anticrime, que ele criou o artigo 28A do Código de Processo Penal, e é uma inovação muito relevante, porque ele vem trazer, em última análise, prestigiar, instaurar o princípio da intervenção mínima, que é o que orienta o direito penal brasileiro, buscando evitar ajuizamento de ações penais em hipótese de menor gravidade. Ou seja, o que vem a ser o acordo de não persecução penal? É você reconhecer a culpa do fato, reconhecer que o fato aconteceu, reconhecer a autoria, mas isso aí não vai ter efeitos, como se fosse uma condenação, porque é um acordo, certo? Existe esse instituto muito parecido em outros ordenamentos jurídicos, e o que diz no Brasil? No Brasil ele está no artigo 28, que vai dizer o seguinte, não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, ou seja, menor potencial ofensivo, né? O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativamente ou alternativamente. Ele traz várias condições e no parágrafo 12º ele fala que, cumprido integralmente o acordo, o juízo declarará extinta a punibilidade. E aqui a parte mais importante, e não constará na certidão de antecedentes criminais, exceto para fins de verificação da reincidência durante o período de 5 anos, ou seja, depois desse período nem isso. Portanto, o acordo de não persecução penal não tem nada a ver com condenação, nem de reconhecimento de culpa material. Na verdade, é um negócio jurídico processual penal que vai atuar na fase pré-processual, ou seja, antes de verificado se o fato efetivamente ocorreu ou se há autoria, né, reconhecimento de autoria ou atribuição de autoria por dolo ou culpa, e ele tem como efeito extinguir a punibilidade antes mesmo da ação penal. A natureza despenalizadora é afirmada tanto pelos tribunais, e isso é unânime nos tribunais, quanto pela doutrina. Tem um doutrinador muito respeitado que chama Aurí Lopes Júnior, que ele diz o seguinte, abre aspas, o acordo de não persecução penal não é uma forma de pena, e principalmente nem de confissão de culpa. Trata-se de uma solução negocial que substitui o processo penal por medidas alternativas sem reconhecimento formal de culpa e, principalmente, e sem efeitos penais secundários. Ou seja, a questão da idoneidade seria um efeito penal secundário, até um efeito administrativo. Nem penal não é. Vocês verem um absurdo. No mesmo sentido, tem um professor muito respeitado, que inclusive eu estudei por ele por muito tempo, que é o Guilherme de Souza Nutti, que ele diz que o acordo de não persecução penal é um instituto de política criminal e não tem natureza condenatória. Não gera antecedentes criminais, nem configura confissão para fins extrapenais. Ok? Bom, então o que isso quer dizer? Que depois de cumprido integralmente as condições do acordo, o juiz vai declarar extinta a punibilidade e o acordo de não persecução penal impede a instauração ou continuidade da ação penal e encerra o poder de punir do Estado. Portanto, o efeito prático do acordo de não persecução penal, do ANPP, é a ausência total de antecedentes criminais. E isso é inequívoco no parágrafo 2º. Perceba que a gente leu o parágrafo 12º lá atrás, do artigo 28A do CPP.
abre aspas, cumprido integralmente o acordo, não constará da certidão de antecedentes criminais. Logo, nem para antecedentes não serve. Então, fica bem claro que o acordo de não persecução penal, a ANPP, não gera antecedentes. Não pode ser considerado para fins de reincidência. Não produz efeitos extrapenais. E, por óbvio, não pode ser utilizado para fins administrativos, como registro, como indeferimento no registro de arma por falta de idoneidade. Isso porque a confissão feita no âmbito da ANPP, ela é apenas formal, circunstancial, instrumental, e ela vai servir apenas para a celebração do acordo, não valendo como uma confissão judicial válida para quaisquer outros efeitos. O parágrafo 10º do mesmo artigo 28A deixa claro que o descumprimento do acordo não implica em confissão ou reconhecimento de culpa. Assim como esse acordo ocorre antes do recebimento da própria denúncia, ou seja, antes de qualquer juízo de admissibilidade. O que é o juízo de admissibilidade? É o juiz entender se aquela ação penal vai poder ser processada ou não, se ele vai receber ou não. Então, antes disso aí, já extingue isso aí. Então, muito antes da admissibilidade da acusação, que começa o processo penal, e evidente, muito antes de qualquer sentença condenatória. Então, não há uma declaração judicial de culpa nem reconhecimento de responsabilidade penal. O que existe nesse caso é apenas uma autocomposição, sem perda do status de inocente. Assim, não tem qualquer base jurídica para considerar o investigado que faz o acordo culpado ou inidôneo, principalmente após o cumprimento do acordo. Nesse sentido, o próprio STJ já decidiu, abre aspas, o ANPP, por não possuir natureza condenatória, não pode ser considerado para fins de reincidência, maus antecedentes ou sequer para agravamento da pena. Fecha aspas. Assim, o uso da ANPP como fundamento para restrição de direitos civis, políticos ou administrativos é absurdamente ilegal e inconstitucional. E a gente pode ressaltar 3 razões principais. Primeiro, viola diretamente o parágrafo 12º do artigo 28A do CPP, que a gente leu. Porque a lei expressamente veda a utilização da ANPP em certidões ou registros. Logo, nenhum órgão público pode consultar ou utilizar o fato do acordo para negar licença, registro ou certidões de idoneidade. Segundo motivo, viola a presunção de inocência. O investigado que celebra o acordo nunca foi condenado e não perdeu o status de inocente. Então, frontalmente, desrespeita o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. A administração não pode presumir culpa onde o Estado reconheceu que não havia necessidade sequer de processo penal. E, por último, o terceiro motivo é que viola a finalidade e o princípio da confiança legítima. Por quê? O próprio Estado, ao propor o acordo, reconhece a suficiência das medidas alternativas e se compromete que, uma vez cumpridas as condições, o cidadão não será penalizado de outras formas. Então, você utilizar o acordo para gerar efeitos contra a pessoa que aceitou o acordo, viola o princípio da boa-fé administrativa. Ou seja, você tem expresso por lei que não vai te dar outras consequências e você acaba sendo vítima de um desrespeito do próprio Estado na hora de você adquirir a sua arma de fogo ou tentar obter o CR. Portanto, na medida em que você considera o acordo de não persecução penal um fator que pode retirar a idoneidade, a Polícia Federal acaba criando uma restrição que não está prevista em lei, violando o princípio da legalidade, que está no artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 84, que restringe todos os atos da administração pública ao que está taxativamente exposto na lei, porque não há previsão legal em canto nenhum, nem no Estatuto de Desarmamento, nem em nenhum decreto. Além disso, dentre todas as modalidades previstas para perda de idoneidade, o próprio artigo 28 do decreto 11.615, que já foi editado no desgoverno Lula, estabelece quais são os elementos que demonstram a perda do requisito da idoneidade. A existência, por exemplo, de mandado de prisão cautelar definitivo, indiciamento em inquérito policial pela prática de crime, o recebimento de denúncia ou ainda queixa do juiz, que são os mesmos do inciso 1º do artigo 4º do Estatuto de Desarmamento. Portanto, como não há previsão expressa para perda de idoneidade por celebração do acordo, além da vedação expressa prevista para a utilização do Instituto
no parágrafo 12º do artigo 28, fica evidente que, além de estarem inovando, estão atuando contra a Constituição, contra a lei, que é o Estatuto de Desarmamento, e contra o decreto que regulamentou o Estatuto de Desarmamento. No mesmo sentido, você tirar a idoneidade por causa disso, você está atribuindo efeito punitivo a um ato despenalizador e presumindo culpa aonde os elementos punitivos do Estado reconheceu ser desnecessário o próprio processo penal, o que viola o artigo 5º, inciso 57, do devido processo legal. Por fim, isso acaba por trair a boa-fé objetiva e a confiança legítima depositada pelo cidadão celebrar o acordo. Bom, que a gente sabe que não dá para confiar no Estado é algo meio evidente, mas perceba que a própria lei diz que não vai ter efeitos decorrentes do acordo, que você vai ser tratado como inocente depois de cumprido o acordo, e aí acabam impondo penas que são proibidas, não é nem não previstas, proibidas pela própria lei. Dessa forma, a administração pública não pode, em hipótese alguma, utilizar o acordo de não persecução penal para negar a idoneidade ou restringir quaisquer direitos civis, sob pena de violar o princípio da legalidade, que é evidente, ou ainda a presunção de inocência, que está no inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal. Além disso, viola também a finalidade administrativa e o princípio da confiança legítima. Portanto, o uso da ANPP como impedimento administrativo constitui abuso de poder e desvio de finalidade. Dessa forma, se você teve o seu pedido de aquisição de arma de fogo negado com base nisso aqui, é possível que você entre com mandado de segurança e peça a revisão disso. E foi por essa razão que no nosso ofício, lá de 14 de outubro do ano passado, a gente pediu a revisão de todos esses termos, porque são ilegais, configuram abuso de poder. E se você analisar todos os vídeos que nós publicamos nessa série, vocês vão verificar todos os elementos que nós apontamos naquela ocasião, e eu convido vocês, mais uma vez, a se informarem sobre toda a atuação fiscalizatória do nosso gabinete em relação a todos os atos e exigências que destoam da lei em relação à fiscalização da aquisição e manutenção do seu equipamento, da sua arma de fogo, tá certo? Bom, pessoal, é isso aí. Deus abençoe abundantemente vocês e encerramos aqui. Só a questão da idoneidade, para vocês verem, isso é um ofício que a gente fez em relação a uma ilegalidade perpetrada que tem vários desdobramentos, e ao longo dos próximos dias aí a gente vem mostrando alguns outros ofícios, aqueles, evidentemente, que não vão gerar prejuízo, ou porque já foram resolvidos, ou ainda porque não se vislumbra a possibilidade de serem resolvidos nesse desgoverno. A gente vai tentar, se Deus quiser, ano que vem, resolver junto com o Flávio Bolsonaro, tá certo? É isso, pessoal. Deus abençoe abundantemente todos vocês e um forte abraço.